Você está pronto para arriscar meses de lucro ou perder tudo por confiar no que todo mundo espera do Fed? Em poucos minutos, uma decisão pode aumentar seu patrimônio ou evaporar tudo que você construiu no mercado cripto. O consenso é quase total. O Fed deve cortar juros na reunião de 17 de setembro. Quase todos apostam em um corte de 25 pontos base. Os mercados já precificam esse corte, dizem analistas. Parece simples, juros mais baixos, Bitcoin para cima. Só que quando todo mundo pensa igual, o risco de surpresa é enorme. A história deixa um sinal de alerta. Da última vez que o Fed cortou os juros, o Bitcoin despencou 30% em poucas semanas. Especialistas já avisaram. O entusiasmo com corte de juros costuma virar grandes vendas. Se o mercado vender na notícia, você pode perder meses de ganhos ou ver seu capital sumir em minutos de volatilidade. E se o Fed surpreender? Um corte de 50 pontos base, quase ninguém espera, mas isso sim pode disparar as criptos. Já vimos antes, cortes inesperados e agressivos criam rallies repentinos. Só que a maioria esquece esse cenário e aposta no básico, erro que pode custar caro. Aqui, o que está em jogo não é só dinheiro, é tempo, reputação e a chance de pegar o movimento certo enquanto todos olham para o lado errado. Você vai seguir a multidão e arriscar tudo, ou vai questionar o consenso? Vamos analisar agora o que realmente pode acontecer em cada cenário de decisão do Fed e como se proteger para não ser pego de surpresa. Você pode perder ou ganhar uma pequena fortuna em poucas horas nesta decisão. Está pronto para encarar o risco? A maioria aposta no caminho óbvio, mas por trás da cortina, as chances de caos e oportunidade só aumentam. No dia 17 de setembro, o Federal Reserve, ou Fed, vai realizar uma das reuniões mais aguardadas do ano. O FOMC, o Comitê Federal de Mercado Aberto, decide a taxa de juros básica dos Estados Unidos, determinando o destino de trilhões de dólares em ativos de risco, especialmente no mercado cripto. Por que essa reunião importa tanto para o seu bolso? Quando o Fed corta juros, teoricamente injeta mais dinheiro na economia, empurrando ativos como ações e Bitcoin para cima. Mas o tamanho do corte e o contexto podem transformar ganhos em perdas em minutos. Existem 3 cenários principais em jogo: corte de 0, corte de 25 pontos base e corte de 50 pontos base, cada um com impactos muito diferentes para quem investe. Segundo uma pesquisa da Reuters, 105 de 107 economistas apostam em um corte de 25 pontos base. O mercado já precificou esse corte, ou seja, a maioria já espera por ele. Só que o potencial de volatilidade é enorme. Um relatório de análise alerta que, mesmo com o cenário base, o risco de movimentos bruscos continua alto. Confiar no consenso pode ser uma armadilha perigosa para seu dinheiro. Quando todo mundo pensa igual, basta uma surpresa ou uma nuance no discurso do Fed para provocar reações violentas. Se Jerome Powell, presidente do Fed, decidir não cortar nada, o sentimento do mercado pode desmoronar e gerar perdas rápidas para investidores despreparados. Existe ainda uma pequena chance, estimada em menos de 10% por algumas instituições, de um corte mais agressivo, de 50 pontos base. O Standard Chartered, por exemplo, é uma das poucas casas que aposta nesse cenário fora do consenso. Se isso acontecer, pode desencadear um choque positivo de liquidez e disparar rallies em ativos de risco, como o cripto, criando oportunidades únicas para quem estiver atento. No fundo, a decisão do Fed define quem ganha e quem perde em questão de minutos. Ignorar o contexto macro pode te fazer cair na armadilha do consenso e ver seu dinheiro evaporar, enquanto poucos aproveitam para pegar a onda contrária e lucrar. Agora que você entende o tabuleiro e o que está realmente em jogo, vamos analisar por que o cenário mais esperado pode não ser o mais lucrativo e como identificar a próxima grande jogada antes da maioria. Para enxergar além do consenso, precisamos entender os sinais que o mercado costuma ignorar. Vamos olhar juntos para os detalhes que podem sinalizar a virada antes dela acontecer. Pare e pense, você pode ganhar uma fortuna ou perder meses de lucro em apenas algumas horas se errar a leitura do que vem aí. Profissionais alertam, o que parece fácil pode virar uma armadilha mortal,
tanto para sardinhas quanto para baleias, e todo deslize custa caro nesse campo minado. Quando o mercado inteiro acredita que a decisão do Fed será óbvia, o risco de reações inesperadas e devastadoras cresce ainda mais. Por trás da expectativa quase unânime de corte de 25 pontos base, há apostas perigosas já embutidas nos preços. A maior parte dos analistas, corretoras e até a mídia financeira aposta nesse corte, considerado o caminho certo. Só que, justamente por ser consenso, grandes nomes de Wall Street, como o JP Morgan, já projetam um forte movimento de sell the news, ou seja, realização imediata de lucros assim que o anúncio sair. Um dos principais relatórios de pesquisa alerta: espere um corte de 25 pontos base, seguido de reação negativa nas bolsas. Os contratos de opções já antecipam uma oscilação próxima de 1% no S&P 500 apenas no dia da decisão, mostrando o tamanho do risco para quem está alavancado ou despreparado. No mercado cripto, o histórico do Bitcoin é um aviso: corte de juros não garante alta automática. Em 18 de dezembro de 2024, o Fed cortou as taxas e o Bitcoin estava em $106 mil, mas despencou 30% nas semanas seguintes, pegando muita gente de surpresa. Analistas como Quinten e Ted Pillows mapeiam dois cenários de queda: uma correção rápida até $104 mil ou um mergulho mais profundo até 92 mil antes de qualquer recuperação. Até os veteranos temem um impacto imediato e doloroso. Mas se o Fed surpreender e cortar 50 pontos base, o jogo vira totalmente. Apesar de casas como a Standard Chartered enxergarem essa chance, as apostas dão menos de 10% de probabilidade. Só que, se acontecer, analistas projetam uma injeção de mais de 2 trilhões e meio de dólares em liquidez no mercado, porta aberta para um rally explosivo em altcoins e ações. O JP Morgan estima que esse corte mais agressivo pode jogar as bolsas para cima ou para baixo até 1,5% no mesmo dia. Tamanho choque e a incerteza. Agora, imagine o Fed não cortar nada. Esse é o cenário mais perigoso para quem está exposto em ativos de risco. Muitos especialistas alertam que a ausência de corte detonaria uma venda generalizada, com o Bitcoin e outras criptos especialmente vulneráveis. Nessas horas, a liquidez evapora e o pânico se espalha, já que o mercado inteiro se posicionou para algum tipo de alívio. E não é só o tamanho do corte que importa. O discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, pode virar o jogo. Uma fala considerada dovish, ou seja, suave e favorável a cortes futuros, pode segurar as vendas. Mas, se o tom for duro, vago ou decepcionante, a volatilidade dispara ainda mais. E setembro já é, historicamente, um mês de vendas sazonais que pegam muitos operadores desprevenidos. A mensagem dos profissionais é direta: confiar apenas no consenso pode ser um erro fatal. Quem ignora a história e a reação real dos grandes players corre o risco de perder fortunas em minutos, ou de ficar de fora de um rally raro se o Fed surpreender positivamente. O que está em jogo não é só dinheiro, é tempo, reputação e a sua sobrevivência em um mercado cada vez mais imprevisível. Mas como se preparar para cada um desses cenários sem cair em armadilhas? Agora, vamos detalhar estratégias práticas para proteger seu dinheiro e até lucrar com essa tempestade de incertezas. Você sabia que uma única frase do Fed pode fazer o seu portfólio disparar ou evaporar em poucas horas? Cada palavra dita na reunião de 17 de setembro vai mexer diretamente com o seu bolso, e ignorar isso pode custar caro. Neste momento, todo investidor atento já percebeu: a decisão do Fed não é só sobre números, mas sobre cenários de risco extremo. O consenso do mercado aponta para um corte de 25 pontos base, mas justamente por ser tão aguardado, esse movimento já está precificado. Isso significa que o efeito vender no fato pode desencadear uma onda de liquidações, pegando desprevenidos até os mais experientes. Agora, se o corte for de 50 pontos base, ainda que apenas 9% dos analistas apostem nisso, o cenário muda completamente. Essa surpresa poderia injetar mais de 2 trilhões de dólares em liquidez, impulsionando Bitcoin e altcoins para máximas históricas. Aqui, quem estiver posicionado corretamente pode capturar ganhos que mudam o patamar da carteira em questão de minutos.
Por outro lado, um corte zero, por mais improvável que pareça, seria visto como um choque negativo. O resultado, uma liquidação quase instantânea de ativos de risco, com o Bitcoin possivelmente despencando. Lembre, o mercado já está frágil e um movimento desse tipo pode destruir semanas ou até meses de ganhos em apenas uma tarde. E há ainda as variáveis políticas, como a pressão de Donald Trump por cortes mais agressivos para compensar tarifas e um mercado de trabalho em desaceleração. Esses fatores adicionam imprevisibilidade, tornando qualquer aposta mais arriscada do que nunca. Não é só o tamanho do corte que importa. O tom adotado por Jerome Powell pode virar o jogo. Se o discurso for dovish, indicando novos afrouxamentos, até mesmo um corte de 25 pontos pode ser suficiente para aliviar o mercado e evitar quedas abruptas. Cada frase será dissecada com lupa, ainda mais com a temporada de vendas sazonais de setembro pressionando os preços. Ignorar essas nuances pode ser o erro fatal. Em minutos, você pode perder ou ganhar tudo, dada a volatilidade extrema esperada. Política, tarifas e timing se entrelaçam, tornando o cenário imprevisível. O que está em jogo é o seu dinheiro, seu tempo e até sua reputação. Mas afinal, como transformar esse conhecimento em ação prática e proteger seu patrimônio diante de tanta incerteza? No próximo bloco, você vai descobrir estratégias simples e eficazes para navegar por esse cenário caótico. Fica atento para não ser pego de surpresa quando o mercado virar. Se você acha que prever o futuro do mercado vai te salvar, cuidado. Um erro pode custar seu dinheiro, tempo e até sua reputação. Só sobrevive quem se prepara para o improvável, porque em momentos decisivos, como a reunião do Fed em 17 de setembro, cada decisão errada pode te deixar de fora das maiores oportunidades ou te colocar no prejuízo em questão de horas. Diante desse cenário, o investidor perspicaz não aposta tudo em previsões, mas sim em preparação e disciplina. A gestão de risco é sua maior proteção contra as armadilhas da volatilidade extrema. Nunca arrisque mais do que pode perder e mantenha-se pronto para agir rapidamente. A diferença entre uma boa estratégia e um desastre pode ser de apenas alguns minutos. Quando o assunto são cortes de juros, muitos pensam que qualquer redução será positiva para o Bitcoin. Mas atenção! Traders que assumem que um corte é sinal automático de alta podem perder fortunas. A história mostra o contrário. Após o último corte do Fed, o Bitcoin desabou cerca de 30% em poucas semanas, mesmo após um pico inicial de entusiasmo. Por isso, nunca entre por impulso só porque o consenso fala em corte de 25 pontos base. O mercado costuma vender o fato, realizando lucros e causando quedas bruscas logo após o anúncio. Analistas alertam: a empolgação quase sempre dá lugar a vendas fortes. Ignorar isso pode te deixar no prejuízo, antes mesmo de perceber o risco. Se o Fed surpreender com um corte de 50 pontos base, o jogo muda. Liquidez extra pode impulsionar altcoins e levar o mercado a novos patamares, criando oportunidades únicas. Mas operar esperando o improvável, sem proteção, pode ser desastroso. Outro ponto crucial: não se prenda apenas ao número. O tom de Jerome Powell pode virar o jogo. O mercado examina cada palavra em busca de sinais sobre próximas flexibilizações. E basta um comentário cauteloso para disparar uma onda vendedora mesmo após um corte esperado. Por isso, acompanhar notícias não basta. É preciso ler o mercado, observar volumes, identificar padrões de exaustão e proteger-se com ordens de stop e alavancagem responsável. Ignorar a gestão de risco transforma uma chance rara em desastre pessoal. A verdade é que, em eventos assim, confiar apenas na narrativa é o erro mais caro. Prepare-se para o inesperado, ajuste suas posições e esteja pronto para agir tanto em dias de euforia quanto de pânico. Agora, vamos analisar como cada cenário de decisão do Fed pode impactar diretamente as principais criptomoedas e onde estão as maiores armadilhas e oportunidades para o investidor atento. Se você pudesse apostar todo o seu dinheiro em apenas um cenário do Fed, qual escolheria e por quê? Errar aqui pode custar meses de ganhos ou até mesmo seu capital, enquanto acertar pode transformar sua posição financeira em questão de horas. Essa é a linha tênue que separa quem só acompanha a multidão de quem realmente entende o jogo dos mercados.
A reunião do Fed, 17 de setembro, não é apenas mais uma data no calendário. Ela pode definir quem perde fortunas e quem conquista liberdade financeira em um piscar de olhos. Cada decisão, corte de 0, 25 ou 50 pontos base, significa riscos e oportunidades completamente diferentes para seu bolso. Enquanto a maioria aposta no corte padrão, poucos estão prontos para uma surpresa fora do roteiro, como um corte de 50 pontos base, que pode disparar movimentos bruscos e inesperados no mercado. Saber como o consenso se constrói e como pode te enganar é seu maior diferencial competitivo. Não basta seguir a maioria. É preciso antecipar o inesperado e proteger seu patrimônio da volatilidade. No fim, a diferença entre seguir a manada e prever a virada de maré pode ser, literalmente, a fronteira entre apenas sobreviver ou prosperar de verdade. Agora quero ouvir de você qual cenário do Fed mais te surpreenderia e qual seria sua estratégia. Escreva nos comentários e, antes de seguir qualquer fluxo, questione: você está apostando consciente ou apenas indo junto? Quem antecipa tende a conquistar resultados que outros só vão entender depois. No próximo vídeo, vamos analisar como grandes investidores se preparam para eventos imprevisíveis como esse. Fique atento para aprender estratégias práticas que podem proteger e até multiplicar seu capital.